Muito bem, estamos aqui com Matina Suzuki, estávamos aqui falando com ele. Você lembra do Matina Suzuki de um monte de lugares, né, minha gente? Você lembra deles da Folha, você lembra do IG, eu me lembro do IG. Opa! O IG, nossa, que aventura que foi, deve ter sido o IG, hein? Maravilhosa. Companhia das Letras, escreveu a biografia do Jô. Que mais? Escreveu As memórias do Roda Jô, né? Viva. Roda Viva também, Roda Viva, apresentou Roda Pô, Viva. tem o um meme do tempo. Maluf. E o meme do Maluf. Roda Viva. Meme do Maluf. Eu fui o único jornalista que polemizou com o Paulo Maluf e estava errado. Pô, isso é um feito, hein? Isso é um feito, isso eu tenho no meu currículo. É isso. E agora estamos falando da nova aventura de Matina Suzuki, a Casa Matinas, que você deve prestigiar. Manda aí, chefinho, põe o ouvinte aí na roda antes de eu passar a bola para a Dan Stubach. Vamos lá, o nosso super ouvinte, o Renato Seissel aqui de São Paulo. Boa noite, galera. Aqui é Renato Seissel de São Paulo. Parabéns pela 20ª temporada, que eu acompanho com muito carinho. Matinas, sensacional. Folha, Companhia das Letras, Zig, biógrafo do Jô. Matinas, houve alguma coisa na sua carreira brilhante que você, olhando retrospectivamente, poderia dizer: cara, eu faria isso melhor, eu mudaria algum tipo de comportamento? Existe isso? Tudo, Aí, pessoal do Expediente. Tudo? tudo. Pô, Matinas, aí não. Sempre dá para fazer melhor. O jornal, por exemplo, é uma frustração. Quando a gente fechava a primeira página da Folha, lá pela quase meia-noite, a nossa palavra de ordem era o seguinte: mais uma batalha perdida. Porque de manhã você imaginava um jornal de um jeito maravilhoso e ao longo do dia aquela coisa ia se perdendo, e no final você fazia o jornal possível. Você não fazia o jornal que você gostaria de fazer, né? E eu acho que na vida tudo você poderia fazer de outro jeito, poderia fazer melhor. Mais uma batalha perdida é uma belíssima frase para carregar para as coisas, hein? Nossa Senhora. Cara, eu não conheço ninguém que trabalhe com escrita que não tenha essa sensação, assim. Zé, na editora a gente costumava dizer que você não termina um livro, você abandona o livro. Exato. Exato. Bom, eu ia te falar, repetir aquela pergunta do legado, porque eu tenho curiosidade sobre esse seu aprendizado pessoal, né, de compartilhar ali do seu conhecimento, mas rapidinho, desses filmes todos, séries todas que existem sobre jornalismo e redações de jornal, qual é a mais real? Olha, os documentários são muito reais. A ficção é muito difícil, Dan, fazer ficção com jornal. É como futebol, é muito difícil filme de ficção de futebol que dá certo, com exceção dos boleiros, poucas exceções. Ficção, tirando o Orson Welles com o Cidadão Kane, não é uma coisa que é difícil você realmente, quem vive na redação de jornal, se reconhecer. Mas tem documentários espetaculares. Agora esse sobre o centenário da New Yorker, é um documentário para você ver e ficar com inveja, entendeu? Você vê ele inteirinho com inveja do tipo de sofisticação, de qualidade, etc, que eles conseguiram chegar na New Yorker, né? E aí, A aliás, quantidade novo livro de checadores, né? Ainda Marcinho? 93, é um negócio inacreditável, é maior que as redações de jornal no Brasil. Pois é, só para checar. Só para checar as informações. Eu ia comentar que está vindo um novo livro do David Remnick, né, que é esse editor do New Yorker, que é um livro sobre música, né? Interessantíssimo. É um livro que há muitos anos atrás, você sabe que eu vou contar aqui dar um spoiler, o Luiz Schwartz sugeriu a ele. Porque o Luiz é muito ligado à música e a Companhia das Letras é editora do Remnick aqui no Brasil, e eles ficaram amigos e tal, e numa conversa o Luiz falou: pô, por que você não faz, isso já décadas atrás, mas falou: por que você não faz um livro com seus textos sobre música, etc e tal. E para dar outro spoiler, hoje ele deu uma entrevista para o Sérgio Dávila da Folha, que acho que sai terça ou quarta-feira, falando sobre o livro. Então, Dan trouxe aqui um assunto super atual. Você quer mandar aquela pergunta que você fez antes do intervalo, que você queria fazer de novo?
É só porque eu acho que o Matinas é um cara permeável e só pode ser permeável, só se pode sobreviver tanto tempo interessado em cultura sendo permeável, né? E as pessoas tanto interessantes que ele encontrou na vida, essa permeabilidade dele deixou ele provavelmente mais inteligente, mais tudo, né? Porque você encontrou pessoas superlativas, assim, na tua caminhada. E eu acho esse projeto da editora, e desculpa se estiver enganado, mas o meu entendimento dele é a vontade de deixar um legado, um diálogo já com o futuro, com a cultura do país. Por mais que você tenha tido isso em outros momentos, mas não de maneira tão pessoal. E então eu queria saber assim, qual foi se esse efeito com a tua idade, o envelhecimento e esses encontros todos de alguma maneira te levou para esse caminho. O que é que sabe, uma coisa levou para outra. Bom, Dan, em primeiro lugar, eu estou assim, verdadeiramente emocionado com essas suas palavras. Você sabe que a gente nunca faz as coisas achando que está fazendo uma grande coisa, né? Você vai fazendo, as coisas vão aparecendo, você intuitivamente vai pegando um caminho, pegando outro. Mas eu só posso agradecer as pessoas que eu cruzei, sabe? Porque aonde eu cheguei é fruto desse cruzamento que eu fui tendo aleatoriamente com as pessoas ao longo de tanto tempo, né? E eu dei muita sorte de encontrar pessoas muito maravilhosas, muito bacanas, pessoas que realmente contribuem para a gente viver num mundo melhor e que o meu caminho, por uma razão ou outra, foi cruzando com eles, né? E eu sou, assim, eu leio muito, etc. e tal, mas eu sou muito grato ao relacionamento com as pessoas. Isso, para mim, eu acho que é a coisa mais preciosa que eu conquistei pessoalmente e profissionalmente, sabe? Foi essa relação com as pessoas. E então eu acho que o meu trabalho é muito fruto do que eu aprendi com essas pessoas. O Dan Matinas estava me contando aqui que durante 1 ano e meio, para escrever os dois livros da biografia do Jô, né? São 2, encontrava o Jô todo dia, todos os dias, 5 da tarde. Pô. Então, é isso que eu digo, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência com o Paulo Outram, menor do que a sua e condicionada ao fato da gente estar em cartaz no teatro, né? É que hoje eu gravei um programa na TV Cultura, aliás, agradecer ao Teco, né? O Teco fez um depoimento lá, tá no programa. Mas, assim, foi um convívio transformador para mim, porque era um cara gigante que eu conhecia e tinha muito a contar e eu queria muito ouvir. Não tem como uma pessoa, qualquer uma, sendo escolhida pelo Jô, né, porque ele pode escolher também qualquer uma, conviver com ele 1 ano e meio e não sair diferente dessa experiência. De alguma maneira, esses são todos esses riachos que estão aí desaguando nessa história da editora, né? Ô Dan, mas vou te dar um exemplo de como você aprende com as pessoas, que é o que eu... Primeiro que, infelizmente, o Jô não fez a peça que ele queria fazer com você e que ele alimentava. No final, até ele pensou num papel, mas depois falou para mim, não, mas é muito pequeno para o Dan, eu preciso pensar numa coisa maior para o Dan. Mas eu vendo a sua entrevista para o Marcelo Taz, quando você fala que nesse personagem do Mercador de Veneza, você diminuiu a barba para tirar o estereótipo do judeu, eu aprendi muito com isso. É um pequeno detalhe do que você falou, mas tem uma lição aí imensa, né, de não contribuir para que um certo estereótipo numa coisa pequena que talvez pouca gente poderia reparar, mas o seu saber de ator te levou a essa decisão. Então, quantas e quantas decisões, talvez que pareçam pequenas na nossa vida profissional, não estão ali, que se você decide diferentemente, você pode estar influenciando o mundo e mudando coisas no mundo. Então, esse aprendizado, as pessoas desprezam o aprendizado com os outros hoje em dia, eu acho, né? E eu acho que é a maior escola que a gente pode ter. Aliás, era assim entre os gregos, né? Você aprendia com os amigos, você aprendia conversando, você ensinava falando e conversando com as pessoas, né? E eu sempre procuro cada vez mais ter esse aprendizado com as pessoas.